o nosso podcast. Aproveitando para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dar um likezinho para a gente saber que vocês estão gostando, para o nosso canal poder, promover uma coisa bem bacana, cultura, entretenimento, moda, gastronomia e assim por diante. E hoje o nosso podcast está para lá de especial. A gente vai falar sobre moda masculina, e-commerce, tudo que envolve esse universo. E, Zé Luiz, o que você acha? É isso aí, nossos amigos, parceiros e tudo que a gente precisa, esse toque deles, porque a gente está sempre ligado na moda, a gente está sempre nos lugares legais, então a gente tem que estar conectado e bacana e bem orientado, né? Então aqui, Adolfo Turreon, com o nosso grande mestre aqui, Marcos Jordão. Boa noite. Felipe Maia. Boa noite. Que o Felipe vai falar um pouquinho de como essa coisa funciona. Eu sei que tem um monte de gente que vai querer comprar, vai querer saber de como funciona esse e-commerce e tudo. Aqui está o mestre, que é até bom a gente saber que a gente precisa disso, né? E aí vai ter muita coisa boa. Já tivemos com o Marco alguns podcasts atrás, no segundo nosso, muitas dicas, muitas coisas boas e a moda é masculina, mas eles estão no trabalho dos sapatos e ele também está entrando nessa feminina. Eu quero que vocês saibam um pouco mais, que eles vão dar esses toques pra gente. E agora a palavra está com vocês. É isso Bom, aí. uma boa tarde, boa noite a todos, né? Obrigado, Solange, Zé Luiz, pelo convite. Falo aqui, representando o Adolfo Turreon. Um abraço pro Marco, que tá aqui do meu lado. Um abraço pro Hélio, um dos responsáveis, um dos sócios da Adolfo Turreon. Não pôde estar aqui com a gente, porque a gente tá com a produção lá em Franca. Então, eu vim para cá e deixo esse abraço para ele também, que ele faz parte de todo esse universo, que é a moda masculina. Tá muito bem representado por vocês aqui. Obrigado. Mas fica o gostinho, de querer participar, Marcos? É gostoso, A gente vir aqui também poder falar um pouquinho, mostrar quem está atrás da marca. Exato. Essa é a curiosidade, acho que de 99% do nosso público, Quem é a pessoa que representa. Bom, hoje a gente vai saber de tudo, meninas? Então, bora lá. Bom, falando um pouquinho assim, da Adolfo Turreon na internet, nós somos uma marca online, então hoje 80% das vendas da Adolfo Turreon, elas vêm através do nosso site, Então, é uma operação tanto de produção, que fica lá em Franca, quanto também a logística, Então, lá em Franca, fica eu e o Hélio tomando conta dessa parte, Então, desde o início da produção até chegar ali nas mãos do cliente, A gente que faz toda essa ponte, esse trabalho, Então, já é um trabalho que estamos indo aí pro 5º ano de operação, Então, bem bacana. Muitos clientes, mais de 8 mil clientes aí conquistados. E a gente fala que todo dia a gente aprende um pouco, Porque os clientes trazem informações novas para nós também, Devido a esse universo que é a internet. Que não é fácil, você colocar um produto, divulgar o produto e já sair vendendo, É toda uma construção, E isso a Adolfo Turreon vem fazendo aí, com um trabalho bem bacana ao longo, desses praticamente 5 anos aí. Eu acho que assim, além da construção, vocês são formadores de opinião e conectados com a moda. Então, eu vou até brincar aqui. Hoje todo mundo com aquela calça boca bem fininha e há um tempo atrás aquela grandona que praticamente cobriu o sapato, Então, acho que você tem que se adequar, você tem que acompanhar isso tudo, o que tipo de sapato a gente usava ou bota, que seja com aquela calça que ia quase raspando no chão e com a boca que cobriu o sapato inteiro. Hoje, ela é bem fininha, que aparece muito bem a bota, muito bem o sapato. Então, acho que é todo um... Antes era o bico fino com a ponta quadrada, depois aquele bico quadradão, depois mudou muito, Então, acho que isso é um estilo que... Tem uma coisa que, inclusive, tem algumas coisas legais para o Felipe também contar, da parte de quem nos procura, porque são quase 40 minutos por cliente, que ele tem. Isso a gente acompanha desde o primeiro dia. É terrível, isso é bom, mas é cansativo. Claro. Mas acho que uma coisa que é importante também ser falada, quer dizer, como a Adolfo Turreon, ela é um sapato de DNA masculino, com uma vertente hype, Depois, ao longo dessa entrevista, a gente vai falando sobre isso.
aí o Felipe também vai colocar algumas coisas dos clientes, Sim. mas acho que o mais importante aí tem a ver com o que você falou, do modo geral, o maior problema do mercado é ele entender quais são os sapatos mesmo de fato, que é exatamente o tempo que a gente demora para atender o cliente no telefone, às vezes cai algum em São Paulo, Claro. e nós estamos na linha de frente explicando isso para private label, para lojista, que também não entende. Né? Então, é um pouco do que você falou. E os sapatos em si, os clássicos, não mudaram da época da boca de sino ou da boca... E isso é muito importante porque durante esse período todo de Brasil, quando existia Samelo, que já não existe mais, etc., você tinha sapatos clássicos que eles eram exatamente daquele jeito, eles não mudam. Seja falar um loafer, falar um derby, falar um Oxford, que muitas pessoas confundem com isso, a Dove Tourillon a gente deixa muito claro, tá dentro da nomenclatura do sapato, né? E como ele tem que ser percebido. Então, não importa qual é a boca que você está usando da calça, se é uma mulher que está usando com uma saia, ele tem a mesma lógica. E isso se perdeu ao longo do tempo no Brasil. Pelo N tipos de fabricantes, inventando moda em cima de sapato, inventando modelo que não existe. Quer dizer, criou um modelo que não tem nada a ver. Sim. Agora, os nossos modelos não. São vertentes clássicas, internacionais, né? Masculinas, e que elas têm uma lógica de desenho que, se você pegar a década de 30, o início dos processos, né, que vieram com os ingleses no final do século XIX, toda a formatação é a mesma formatação. Tanto é que todo mundo fala, a gente trabalha por coleção? Não, porque na realidade ela é uma coleção eterna, né? Mas desculpa, mas eu acho que assim, é super importante, às vezes nós já falamos até sobre isso, né? Quer conhecer um pouco da personalidade da pessoa, no primeiro momento, aquela primeira apresentação, você olha, eu sou assim, né? Mas o Marco também, vocês devem ser assim, você olha no pé da pessoa. Imagina quem Então, trabalha isso é com muito calçado. importante. Você olha no pé, você olha o relógio, aí você vai olhando o resto, né? Se é ou não é, né? É a olhadinha Vê se ele passada, cortou a né? unha. Se ele conhece ou não, se ele conhece ou não. Se ele no cortou mercado. a unha, se debaixo da unha tá sujinho, né? Até Então, eu tô parece. brincando, mas você começa verdade. pelo pé. Você começa pelo pé. Então, às vezes, com todo respeito, tem gente que é até mais desconectada, não tá muito preocupado com isso, e pode até ser uma pessoa bacana, mas não tem jeito, você olha no pé. Acho que a pessoa que tem bom senso, né? Começa por aí, né? Então, vamos lá. Desculpa. É bem bacana, né? Trazer esse ponto do que é certo e do que é o errado. Tem muita gente, né? Muito cliente que entra em contato perguntando se determinado modelo de sapato é mais clássico, é mais indicado para alguma situação. Mas, primeiro, sim, você tá confortável em usar um tipo de sapato, vamos falar, um Derby e um Oxford, né? Que são os principais. De repente, o Oxford não é o mais indicado para você. Tá. Então, as pessoas, elas trazem o que o outro tá falando. O Marco me falou que o Oxford ele é mais social do que um Derby. Não, pode ser que o Derby fique mais confortável para mim e eu não deixo de estar elegante o sapato. Então é isso que a gente também traz, né? Sim. A confiança pro cliente escolher aquilo que lhe faz bem, né? Porque o que eu gosto pode ser diferente do que vocês gostam. Sim. E aproveitando, e o que é um derby e um Oxford? Não, porque na linguagem masculina, ok, eu quero um derby, eu quero um... Qual é esse simbolismo? O que certifica cada um? O que é um derby? O que é um Oxford? Que estilo de Qual é o calçado designer dele, né? Qual é o designer? Para que momento, né? Que nem perguntam para você. Ambos os sapatos, você pode usar ele, sabe, durante qualquer tipo de evento, vamos falar assim. Sim. O que vai diferenciar o Oxford do Derby? É a amarração do sapato. Entendi. O Oxford, ele tende a ser um sapato mais justo, justamente porque a amarração... Aí é amarrado. Você não Ambos consegue amarrados. soltar o Tá. cadarço e afastar as abas do sapato. Entendi. Então, o Oxford te limita. Se for um pé um pouco mais largo, mais alto, vai pegar bem na costura. O Derby não. O Derby é um sapato mais confortável já desde o início. Entendi. Então, muitas pessoas, elas pensam, né? Muitos clientes pensam que o Oxford, ele é mais social que o Derby. Mas não. Pelo Porque ele é estilo. mais justinho. Entendi. Mas tem pés que não vão entrar Não dá. dentro do Oxford, né? Então, realmente, a diferença tá aí na amarração, né? Legal. Uma coisa, ó, aqui, Olha, vai inclusive na mostrar. primeira elite. Olha lá, tá vendo? Né, que Levanta um pouquinho. nós temos que É. agradecer, A né, câmera também aos É dois, verdade, né? rapadura. A gente fotografou isso na casa de vocês, Foi, lembra? lembra? Lá no legal. início da Foi, pandemia. Verdade. Legal. Tá vendo? E aqui foi a primeira revista que nós saímos de vocês. Foi. Tá vendo? Aqui você tem um Derby Tá. e você tem um Oxford. Claro que talvez a câmera não consiga, ou se ela consegue aproximar. Tá vendo? São Aqui você tem uma. parecidos. Eles são iguais. Dá pra ver sim. Tem cliente, que, dependendo Olha. do tipo de barra Ah. que você vai colocar aqui, Ah, ele vai ver o mesmo bico.
Sim. Só que acontece, o Oxford ele é totalmente fechado, como o Felipe falou. Então, quem Tá. tem o pé alto não consegue usar Tá. isso. O Derby, ele tem essa aba aqui, ó, tá vendo? Tem 2 abas aqui. Então, essa aba, ela abre e o pé entra muito mais fácil. Então, o cara que tem um pé muito mais alto, mais gordinho, ele vai usar o Derby. No Brasil, teoricamente, a gente fala teórico porque a gente vende muito Oxford. Sim. Mas o Derby, porque o Oxford acaba sendo um sapato mais limpo só. Sim. Mas você vê que esse Derby aqui também é limpo. Aqui é o Madrid, né, que é o nosso carro-chefe, mas aqui é o Merida, que também é um dos carros-chefes também. Sim. Eles, de bico, são iguais. São iguais. Só que, por exemplo, tem gente, o Denilson, por exemplo, Tá, o Milan, tá, né, nosso sim. amigo, ele usa esse modelo aqui. Ele Tá, não dá não para entrar esse. mesmo ele sendo com o pé um pouco mais baixo, não entra um Oxford, entra um Derby no pé dele. Tá, entendi. Entendeu? Então, isso é muito tem muita. Se você mostrar esses 2 sapatos numa loja, o cliente no primeiro momento não consegue ver a diferença. Porque eu Sim. particularmente Depois não ele vejo. começa a entender o que é o quê. Na hora de né? vestir, né? Tá? Então, essa é a grande diferença e é o maior problema, né? O Felipe estava contando essa semana, né? Tem um cliente lá que ele pediu um sapato, Ah, ele viu que não serve, ficou grande, aí ele teve que ir lá atrás e a gente vai ter que talvez desmontar o cabedal para remontar esse sapato para ele. poxa. Porque o sapato, se ele tá apertado, ele deforma, e se ele tiver grande, ele também Então, deforma. calçado é Ah, terrível, tá. Sobra tanto, couro. né, Então, homem, sobra mulher, couro, então ele enruga, né? aham. Então, a gente orienta o cliente quanto à numeração com base nas informações que ele nos passa. Então, se o pé é mais largo, alto, numerações que ele usa, né, em outros tipos de calçados, e a gente tem um entendimento e indica uma numeração, ajuda, né? Claro. Só que a decisão final sempre é do cliente, né? Claro. E aí, em alguns casos, o sapato fica grande, e uma vez que você usa o sapato, que ele tá marcado, impossibilita a troca, isso é Claro. normal. Só bom, que né? também causa aquele dissabor do cliente, porque, nossa, ele tá naquela expectativa. Aí Comprei um você calçado, usa o sapato e não fica daquela forma que você esperava. A gente tem que orientar da melhor forma como resolver essa questão. Mas aí entra muito também, né? Na divergência, né? Divergência de numerações que tem no mercado nacional. É, isso que eu ia te falar. Te Então, perguntar. posso, né, não atropelando você, porque a moda é masculina, fora do Brasil, 37,5, Uhum. 36,5. É o meio ponto. Né? Sempre tem essa pequena diferenciação. E no Brasil isso não é usual, né? Não. Por que que na Europa, os países fora tem isso? O que Então, muda do pé? Na realidade, depois aí também o Felipe vai complementar, mas eu acho que o maior problema nosso foi o mercado brasileiro começou bem lá atrás, vamos falar década de 30, 40. E eu sempre volto na Samelo, que está lá em Franca, a gente passa Sim. pela, Nossa, pela, muito pobre, conhecida. pela porta da fábrica, que está lá cheia de mato, porque não sei o Sim. que aquilo lá vai virar. E ela realmente é. O Felipe é um pouco mais novo, mas nós somos mais velhos, né? Sim. A gente viu a Samelo e usou. pai Entendeu? usava Então, tipo Samelo. assim, existia um padrão. Depois dela, não teve mais padrão. Entendi. Então, por exemplo, mesmo hoje, quando você pega o calçado europeu, o nosso, que é uma forma inglesa e italiana, então ela tem, por exemplo, o nosso 39, ele corresponderia ao 8, 8,5, tá? Sim. Esse meio, porque também a nossa forma é trabalhada para que ela dê essa folga desse meio, não precisando colocar Sim. 39,5 no sapato, Você tá? ajusta na Mas se você pegar a nossa numeração na hora que você abre a aba, tá lá. 39, 8,5. Ah, Então ele então, tem já essa. sim, Então, né? tipo assim, nós estamos adaptados a uma questão de como vender isso também, principalmente na América, que é onde a gente está. Sim. Onde na América você tem o cara que tem o pé mais gordinho, mais altinho, etc. Sim. Mas mesmo na Europa você tem variações. Por exemplo, a medição francesa é diferente. Sim. Ah. Hoje a gente estava vendo sapato agora de manhã, com uma numeração que no nosso sapato padrão seria 9, 9,5, estava marcado 7. Nossa, Isso é terrível. diferença grande aí. Então imagina o trabalho Sete deles. pra Não, nove. e é o bom senso Né? que você usa, você olhou o pé de algumas pessoas, você falou, o pé é um pouco mais alto, um pouco mais largo, então tem uma diferença muito grande, né, dos pés. Como é que você vai padronizar isso? Então você mesmo tem modelos que você diz que se adequa melhor aos pés. Então eu acho que esse bom senso não, eu acho que o americano põe o meio para compensar isso, né? De repente ele é um pouquinho maior, mas compensa ao lado e o estilo que vocês usam de repente compensa e usa o estilo para cada pé, não exatamente só a numeração. Como você mesmo disse, uma pessoa que tinha 42, você falou para você o ideal é 41. Por causa do tipo de sapato Tipo que de vocês sapato. usam, né?
Mas não só isso, o Felipe tem umas coisas interessantes para contar, né, sobre a história exatamente desse meio. Acho que o mais legal, né, é sobre também a distância. Não é o dedo da frente, é a lateral em si. É, o dedão, né? O dedão. A gente tá acostumado, né? Eu vou falar antes de entrar na área de moda. O sapato, o tênis, ele é sempre medido apertando o dedão. Tá bom? Você vai na loja, é assim, Aperta o dedão. Aperta o dedão. E não é, na verdade, não é apertar o dedão. Porque o sapato ele tem que estar confortável. Tanto nas laterais quanto no peito do pé. Ele pode sobrar na frente. A gente chama que é um ponto de abono. Para os dedos não ficarem espremidos. Então, é normal sobrar 1, 2 centímetros, dependendo do formato do pé, vai sobrar 2,5, 3. Por quê? Porque você tem que deixar o sapato confortável. Claro. O seu pé não tem que, o seu dedo não tem que relar lá na frente. E isso aí é um trabalho, né, de anos explicando isso pro pessoal também. Porque uma coisa é quando você conversa pessoalmente numa loja. Agora, quando você tá online, através, né, hoje o WhatsApp ajudou muito, né, tem clientes que já ligaram de vídeo para poder ver, para ajudar, então facilitou. Mas para você mostrar isso pro cliente, que não é o comprimento, que é a largura, que é a altura, você tem que desconstruir partes que ele aprendeu lá atrás. Esse é o desafio. Hoje é bem mais fácil, a gente consegue lidar mais com o cliente, mas lá atrás era mais complicado. Você não é provar, mas você auxiliar de que a sua opinião, a sua expertise pode ajudar ele. Antes não, o cliente decidia a numeração que ele queria. Tudo bem, faz a troca, mas é o que eu falei, aquela expectativa. Você compra alguma coisa, você está na expectativa de chegar e já usar. Então, Imagina ficar sem o sapato. Esse o ponto. A altura e largura do pé fazem total diferença aí na escolha da numeração. Isso não tem, o conforto não tem preço, né? Você às vezes fica, eu vou numa festa, vou e volto rápido, mas você vai na festa, vai ficar de pé, você vai ter que andar e depende, quem trabalha, de repente, alguém que trabalha e vai usar o sapato, vai ficar horas com ele no pé. Então, não tem nada pior do que isso, apertando o pé, né? Para nós incomodando o pé. Para nós que fabricamos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala todo dia. As pessoas não entendem. Realmente, o cara vai lá, aperta o dedão. Eu falei, existem 2 tipos de pé. Tá? Isso também é muito importante. Não tem como desenhar ele aqui agora, mas tá vendo? Se você imaginar que o dedo, o seu pé, que seria o pé do Médio Oriente, que seria o pé egípcio. O dedão é mais alto. Aí o pé desce. Agora tem o pé que é romano, que o dedão é mais baixo que esse dedo. Então, quando o pé é assim, tá vendo? Ele é comprido. Então, o desenho do sapato, que geralmente também é bicudo, por que ele é bicudo no meio e não na lateral? Para quem tem o desenho do pé romano, que só tem esses 2, o ocidente inteiro são esses 2, que é o seu, ele precisa aí sim ele pode até chegar lá na frente, entendeu? Mas ele também não pode chegar. Se ele for, você pode ver o sapato feminino massacrando o dedo de vocês, ou ele vai dar o joanete, ou ele vai dar fungo no seu, porque ele não vai conseguir respirar esse dedo, começa a ficar preto e começa a pegar fungo, que é o que mais, além da própria umidade e da construção também errada de alguns sapatos. Tudo no laboratório, né, que vocês têm que fazer para... Tudo. Então, quer dizer, hoje, quando a gente fala, né, do nosso sapato, isso, Hélio, né, que ele só não está aqui hoje para explicar, mas isso é ponto pacífico. Então, quer dizer, por mais que a gente entenda de moda, aí o Felipe, que já está aí numa operação que veio antes dessa nossa operação, né, sofrendo, entendendo, aplicando, a Fabril tem que estar totalmente integrada, como está também conosco. E é legal, né? É uma curiosidade. O Marco falou do Hélio. Às vezes chega sapato pra gente para analisar, né? Que o cliente tá com alguma dúvida se tem algum defeito de fabricação, alguma dúvida relacionada ao couro. E aí manda o sapato para nós e o Hélio pega o sapato, ele olha assim dentro, ele vê se o sapato tá grande ou não, por conta da marca a marca no dedo da palmilha. O dedo lá atrás, lá na frente. Da palmilha. Então, aí conversa, né? Felipe, esse sapato tá na numeração correta? Por quê? Porque se não tiver também, o sapato pode marcar mais. Então, tem esse olhar também, né? Ele olha e fala, esse sapato tá grande. E é desse jeito, olha o sapato, fala, Fê, esse sapato não tá grande? Ou esse sapato não tá pequeno? É justamente essa... Como se comportou lá dentro. Essa expertise, assim, ele olha e já sabe o que tá acontecendo com o sapato. Mas isso porque eles são diferenciados, porque qualquer loja hoje, qualquer não, mas as lojas são departamento, as lojas que a gente, vou em tal loja comprar um calçado, que vende um monte, né? São os iguais. E a gente fica lá experimentando, você não tem a dúvida. Ainda mais o vendedor, ele quer vender,
apertou bem o dedo da Acabou. gente, tá bom, é esse mesmo. É esse mesmo. Às vezes você tá falando, não sei, não, é esse. Aperta Vai a lacear, boca. vai lacear, Vai vai lacear. Aí a gente pergunta, né? Vai lacear? Vai, é cor, vai lacear. Aí você É, leva na pra realidade- casa, a gente leva pra casa, né? Falando isso como A mulher. propaganda, Mas a- a propaganda. Bem dele. Ah, ele adora com o sapato em cima da mesa, a bota dele. Foi uma adora. bota feita só pro Zé Luiz. Adora Essa bota- pôr essa essa bota bota em cima da é- Ele queria mostrar o sapato, Marcos. Eu só vou, Ele agora gosta. vou mandar gravar meu nome embaixo. É. Mas Ó, tem- essa bota tem só duas, hein? A Só minha tem e a sua, duas. né? É só duas. Foi pra ficar só duas. A minha é número 1 ou número 2? Não, só foi número 1. Aí eu Ó, copiei. Eu guardei. É, eu copiei. Eu botei nessa ideia. Quando eu era criança, eu tinha um sapatinho que era amarelo. Aí eu lembrei quando eu era Amarelo. criança e eu tinha um sonho, minha mãe comprou um sapatinho amarelo. Aquele de menina mesmo que aperta em cima, assim. Ele era bem amarelinho. Agora o Zé Luiz, olha aí, ó. Tá lá com o amarelo. Também tem um amarelinho, tá vendo? Mas eu acho que o principal ponto, e isso vem de todo o trabalho, né? Por isso que eu falo, é muito importante. Sim. Mesmo o nosso trabalho na rua, que vocês já acompanharam. Meu, você conversar com um cliente que nos solicita, Claro, que não é está diferenciado. entendendo, é horrível. É um dia lá dentro do cliente, né? No caso de um private label. No caso do Felipe, né? Vai passar pelo menos uns 15, 20, às vezes com 40 minutos. Ou seja, você vai imagino. ultrapassar o horário e você Vai. tá lá com ele no WhatsApp. Porque muitas vezes, como o Felipe falou, o cliente ele já vem com uma ideia fixa Vem e ele assim. quer. Agora, um principal acho, trabalho muito bom que foi feito na Adolfo Torreon, né? Esses anos todos, que é o Hélio, né? Todos nós juntos, mas principalmente o Hélio, é que hoje nós temos poucas formas. E aí, com isso, a troca é muito menor. Hoje a gente está Bom, com o né? quê? Em torno de 10%, né? De 10% a 15%, né? Quando você tem um mês que você conquista novos clientes, aí é em torno de 18% no máximo. Mas é um valor aceitável, porque a nossa recompra é muito grande. Aí entra no que o Marco falou. isso é bom. Você comprou um sapato, um modelo, aí você troca de modelo, seria frustrante se você trocasse e tivesse bater. que mudar a numeração. Mudar. Sim. Aham. Então, esse foi um trabalho pensado pelo Hélio lá atrás de realmente tem que ter formas diferentes para dar o design diferente nos sapatos, Claro. mas que as numerações elas se mantessem entre elas, sabe? Então, foi um trabalho bem pensado. Tem as exceções, não adianta, tem as exceções, mas hoje eu falo assim que 85, 90% dos casos é a mesma numeração em todos os modelos. Exatamente. Mas eu vejo assim que o sapato de vocês, ele é feito com carinho, com produtos nobres, né, de alto nível, e que o sapato dura muito tempo, né? Dura. E essa coisa de durar muito tempo, vocês precisam vender. Como é que faz? Por isso que muda a cor, muda o design, porque quem gosta fala, pô, o sapato dura muito, eu tenho um verde, quero um vermelho, quero um azul, quero um preto, e eu quero um tênis também, porque vai durar. E aí a pessoa abastece mais, né? Como é que vocês Exatamente. veem essa situação de durar muito? Fala, cara, eu vou vender o sapato para ele hoje e o próximo daqui 10 anos, né? Vai abrir o bico, né? Na verdade, o sapato, ele é reflexo do dono. Sim. Ele vai durar muito se você cuidar do seu sapato. Então, revezar o sapato é algo assim Importante. importante. Tem gente que não faz isso, não. Não, tem gente que Só usa, usa mesmo, para qualquer situação. Ou Só- um marrom e um preto. mas esses que geralmente usam mesmo, Sim. não reclamam dele furar aí em 6 meses. Tem cliente nosso que troca de sapato de 3, 4 meses. Por quê? Porque ele gosta muito E destrói o sapato. destrói o Usa muito. sapato. Por quê? A sola de couro no piso áspero, ela vai gastar Claro, mais mais. rápido que uma de borracha. Só que eu falo que nós temos 2 tipos de clientes. O que sabe o que está comprando Sim. e o que não sabe o que está comprando. Então a gente tem que ensinar esse que não sabe. Porque o que sabe, que está acostumado, ele reveza os sapatos, então ele tem aquela coleção de sapatos. Isso. E por que ele compra outro nosso? Porque ele quer uma outra cor, ele quer um outro modelo. E porque o produto é bom, e porque o design é bonito. Várias coisas. Entendeu? Aí foi o que o Marco falou, que a gente trabalha com os mesmos modelos, né? Tem modelo nosso lá de 2018, mas a gente tem que lançar novidades, porque tem cliente que já tem tudo, então a gente... Claro. Tem mais um Tem que ter detalhe. mais um. E aí, os clientes novos que vão chegando, né? Uma com coisa ideias bem diferentes. interessante, né? Que até surpreendeu. Por isso que eu falo, quando vai para Franca, a gente tem a ideia do modelo. Eu e o Felipe, a gente fica todo dia no telefone. Sim. O Hélio, não tem como atrapalhar o Hélio na fábrica, porque não dá, é uma loucura na fábrica. E aí, ele tinha mandado um modelo que foi lançado agora, né? Que é o Escorial. E eu falei, puta, vai dar trabalho esse modelo, porque ele era um modelo todo recortado, é um Oxford também. Sim.
Aí o Hélio fez uma coisa inusitada. Ele falou, não, vai ser simples. Ele repicou de um jeito que virou um roll cut, né, que é o mais vendido, de uma outra forma. Então, quer dizer, para quem é o cliente que tem um Madrid, ele vai se interessar por esse sapato. E o que é o roll cut? O roll cut seria aquele corte, aquele sapato que eu mostrei agora, que todo mundo viu, que era o verde. Ah, tá. Sim. Ele é um Tá. roll cut, é um sapato liso, só tem um corte traseiro. legal. Difícil de ser feito, nesse couro que a gente usa. Porque, assim, a Adolfo Turrion hoje, né, praticamente no Brasil, é a única que está homologada para trabalhar com couro desse nível, com esse tipo de fornecedor que é a Bela Torre, e que nós não estragamos o couro e ainda pôr uma culpa no fabricante do couro. Quando não é isso. Então tem que saber fechar. E o nosso é assim. E o que é legal, você vê, ele conseguiu dar vida num outro modelo que a concorrência tem da forma tradicional e o nosso não é tradicional. Então, quer dizer, o cliente acaba se interessando em pegar o modelo. Então, quer dizer, os intercambiamentos que a gente faz, lançamentos, eles são mais ou menos os mesmos sapatos, mas ele vai ter um atrativo a mais de cor, etc., que o cliente vai comprar. E realmente, como o Felipe falou, se o cliente ele começa a gostar do sapato, que nem a sua bota, esse couro dá para encontrar um outro couro amarelo, mas não vai ser igual a esse. Então, o que acontece? Se você tiver só essa bota e usá-la o tempo todo, você vai acabar com ela, perdeu a bota, nós vamos ter que fazer uma outra diferente. Então, quando você gosta da coisa, você começa a durar, cuidar, e você já compra uma outra. E é o que está acontecendo com a Adolfo Turrion. O cliente está começando a recomprar. Então, o cliente nosso hoje já recompra também uma certa quantidade. A gente tem uma recompra muito grande, né? Então, a gente fala que o nosso desafio é colocar o primeiro sapato no pé do cliente. Isso. Então, e todo feedback é bem-vindo, né? Então, tem um cliente que colocou no pé, falou, é esse. Tem cliente que fala, não, será que tem um outro modelo, tem um outro tipo de couro? Porque é adaptação também. Claro. Mas a gente quer esse primeiro contato, a pessoa pegar, sentir, saber o que ele está comprando e o que a gente está entregando. Então, esse é o nosso desafio. Colocar a primeira vez na mão do cliente. Ele vai colocar no pé, porque a gente confia no nosso produto, na qualidade que a gente entrega. É uma coisa que acho que, como a gente trabalha em parceria, nós todos com vocês, né, desde sempre, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes, né, do podcast, né, que a gente também agradece muito vocês. E, na realidade, a Adolfo Turrion hoje só tem 2 divulgadores pesados, né, que é a Elite e a Fortuna, só. E também justamente para poder manter uma linha de raciocínio sempre com os mesmos clientes. né? E atingir o nosso nível de cliente também. E também não adianta a gente virar uma empresa gigante, que nós todos não queremos isso, porque não vai atender o cliente. E hoje a gente quer que o cliente, na mesma época quando o Adolfo estava vivo, que ele ligue que nós atendamos. Então, por exemplo, mais perto do cliente. claro, mais se ele ligar na fábrica, é o Felipe que vai atender. Se ele ligar aqui em São Paulo, sou eu que vou atender. E tá lá o nome dos dois no site, ele tem que ter essa segurança. Isso é Porque ele legal. está comprando uma coisa que ele não conhece e ele quer ter certeza que se ele tiver que reclamar, ele tem para quem que ele vai reclamar também. Né? E vale também o que nós fizemos aqui na camisaria. A camisaria que é tradicional, já tem quase 45 anos de mercado em São Paulo, que é onde está o nosso showroom. Então, quer dizer, lá é para o cliente ter contato. Ele não vai comprar o produto lá, mas ele pelo menos colocar o sapato no pé, entender o que é o couro que nós usamos, falar, pô, isso serve, isso não serve. E quantas vezes a gente nem vendeu o sapato lá? Porque às vezes o cliente também ele demora para entrar pela internet, mas ele comprou uma camisa da camisaria. Então, quer dizer, a gente não se importa com isso. Né? O que importa é que quem está em volta do Turrion, todos ganhem, entendeu? Não existe uma forçação de barra, né? Isso é importante. E exatamente como a gente faz, quer dizer, o Felipe também faz todo dia, quer dizer, nós vamos atender bem todo mundo. Né? Tanto é que a nossa nota no Google é a nota quase top, a forma, né, como a gente também é medido pelo Google, está em 97%. Sempre vai ter alguém, mas o legal do Google, né, quando o cara também resolve, como teve 2, 3 casos só na nossa história, que o cara insistiu, o Google pediu para retratar. Para vocês verem qual é a segurança de internet hoje. Você tem toda uma operação por trás, que ela fala, peraí, mas tem alguma coisa errada aqui. Não é que esse cara tem nota alta e tem um cara falando tudo isso. Né? Então isso é muito importante. Você vê como a coisa roda. Né? E o interessante, né, Marco, não entrando nessa situação como você está falando sobre a moda masculina, calçado, é um público diferenciado. Hoje não é toda a população que ela tem acesso e nem conhece. Quantas pessoas a gente conhece que a gente ainda olha e pensa assim, essa pessoa não tem noção realmente de um calçado diferenciado, não teve nem contato. Eu acho que é meio como uma alfaiataria. Eu acho que ainda é meio novo, não sei presumir quanto tempo, mas é meio novo ainda a gente encontrar as pessoas hoje que frequentam uma alfaiataria.
A gente vai no Fabrício, ou no Wagner, Camargo, não sei. A gente começa a conversar com as pessoas, aí a gente começa a ouvir, não, agora eu estou vindo aqui. Uhum. Que tem gente que nem sabe o que é alfaiataria. Sim. Alfaiataria tem gente que pensa que é serzi, que é colocar botão, sei lá, eu ainda não tenho a noção, né, do que é uma roupa feita, bacana, que Sob você vai medida. lá, sob medida. Porque antigamente roupa sob medida era para poucos também, né? Sim. Ia fazer um terno, ia num casamento, era um apresentador, fazia. Então era uma coisa muito, muito distante do público. E hoje a gente vê que as pessoas estão se inteirando mais, Uhum. né, sobre isso, de querer uma roupinha que combine mais com o estilo, Eu né? acho que é um pouco do que o Felipe também colocou, né? Quer dizer, o cliente ele não sabe, ele está Eu acho que acostumado, não. tem um vácuo, eu acho assim, né, muito grande, por isso que a gente entrou nisso. É. Você vê, o Felipe era da área de tecnologia, eu também era da área de tecnologia, o Adolfo era da área de logística e É, de propaganda. repente. Ou seja, como é que mudou tudo isso, né? Porque, meu, tinha um buraco. É o gap, né? Ó, a gente vai comprar sapato, né? Como eu conheci o Felipe, eu conheci o Adolfo lá em 2017, né? Por causa do casamento do meu filho. Quer dizer, não tinha sapato para comprar. Então, você vê, não Aí tem. você vai ligar para a antiga casa nossa, beleza, vamos comprar daqui. Por quê? Porque tem um vácuo. Imagina no sapato, imagina na roupa. Tem Mas eu tem entendeu? grande, Acho muito que vale grande, muito falar, grande. você falou, Marco também, eu fazia roupa há muitos anos atrás, na época do De Carlos, falecido De Carlos. Era um formador de opinião, antes de Ricardo Almeida. Quem estava lá, o Álvaro Garneiro, o pai do Álvaro Garneiro, Fernando Henrique Cardoso, Silvio Santos, conheci o Silvio lá, o Silvio sempre gostou. Mas o que acontecia? Naquela época, ele era raríssimo, pouquíssimos alfaiates, Ixi. e ele era um formador de opinião, ele na época usava 3 botões, né, no terno. E ele falou, cara, eu vou fazer com um botão. Hoje que o pessoal tá usando e fazer terno com um botão. Na época ele falou, vou fazer um botão para você. Eu falei, pô, que loucura. Então, coisas assim, de fazer a barra inglesa com um pouco mais curto, mais estreita. Naquela época, eu quando usava a boca um pouco mais larga. E sapataria, ninguém fazia, era só os sapatos prontos de loja. Ele tinha um alfaiate não, um sapateiro dele que ele indicava. E eu lembro muito do perfil dos seus dos sapatos de vocês, que era bem o estilo que ele gostava, porque era um formato meio diferenciado. E era esse padrão dos sapatos, eu lembro muito de Carlos, pô, um vanguardista, isso há 25 anos atrás, e era bem esse padrão de sapato que vocês fazem hoje, é o padrão que ele recomendava. Então isso é muito legal. É uma coisa que, né, também, né, Fê, que acho que é legal também comentar, no caso do atendimento, né, Sim. o quanto isso evoluiu, né, da nossa ex-casa para agora, é brutal a evolução, né, a própria internet, né, o cliente entendendo como é que é a venda da internet. O cliente está mais interessado, né? Igual o Zé Desse falou, a questão da moda, hoje a gente tem mais pessoas interessadas sobre a moda, mas ao mesmo tempo também tem a parte muito boa e tem, eu enxergo, né, na parte de internet a parte ruim, que é a pessoa que ela quer te impor, Sim. né, a imposição de um gosto, e não é assim. Eu acredito que você ensinar o que é uma roupa ajustada, o que são bons cortes. E aí a pessoa também tem que sentir a vontade em usar determinada roupa, né? Claro. Porque o que me agrada pode não agradar a vocês. Exato. E eu posso estar Sim. elegante da mesma forma que vocês podem estar elegantes. Claro. Sim. Então facilitou o atendimento nesse ponto, porque as pessoas elas conhecem um pouco mais, só que também dificultou pela questão das pessoas acharem que sabe muito. Ah, sim, todo mundo sabe. Então, por isso que é legal. E não é A assim. gente tem uma troca muito boa lá na Dr. Rion por conta disso. Às vezes o cliente vem com uma opinião formada, Sim. seja por ele ou por terceiros, e no nosso bate-papo, por isso que não tem tempo de atendimento, a gente entende o que ele quer, pode ser o que ele deseja realmente faz sentido, Sim. e aí agrega para nós, como também a gente pode dar algumas opiniões, alguns pitacos, vamos falar assim, para melhorar, né, o look completo dele. Então isso que é bem bacana. A moda ela evoluiu, as pessoas estão mais conscientes dela. Sim. E eu creio, né, que daqui para frente vai melhorar ainda mais, né? Quanto mais informações as pessoas tiverem acesso relacionado à moda, não só masculina, Sim. vai auxiliar, né, bom. para outras áreas da vida, né? Claro, Eu acho que assim, muito o bom, muito online, bom. como você faz o online, é um facilitador, porque muita gente às vezes não tem tempo, não consegue ir numa loja e nessa venda online você
agiliza, movimenta. Às vezes a pessoa fala, pô, eu vou comprar, mas não tenho tempo. E o fato de você ter essa disponibilidade de fazer online ajuda. E aí a pessoa tendo esse facilitador, ele tem um contato com o produto e aí ele vai buscar outros mais porque ele vê que é um bom produto, né? Uhum. Porque, Ou poder mesclar look porque também. nem inclusive. sempre que você vê pela internet é o que é a realidade. E se você fizer esse bom trabalho e fizer essa primeira venda, aí a coisa, né, anda mais rápido. Como o Felipe falou, né? Só não é cliente nosso, né? Não sendo arrogante, né, com relação à marca, mas só não é cliente nosso quem não conhece. Sim, Quando ele passa a conhecer, e tudo é tamanho de mercado. Quer dizer, a gente vai trabalhando nichado, ajustando para o nosso nicho de trabalho, e as pessoas vão chegando. Naturalmente, se a gente não tivesse tido a pandemia, estaria maior. Mas a gente não deixou de crescer durante a pandemia inteira. Claro que passamos por N problemas, mas estamos aí. Por quê? Porque a gente sabia exatamente o que a gente queria. Então, quer dizer, fazer a gestão correta. Depois a gente pode até tocar um pouco também com relação à gestão, mas principalmente, aí quando você mesmo falou, os dois, né? Na loja, a gente abomina, né? Isso a gente pode falar, o Hélio então deve ter 5, abomina, porque, por exemplo, não adianta colocar um sapato nosso numa loja. Ou a loja seria nossa, que não tem cabimento, não paga esse custo. Então, muita gente fala conosco toda semana, você tem que abrir, não paga custo, não é assim, né? E, tipo assim, a internet, ela veio realmente para ficar, o cliente começou a entender. Esse gap, né, que você tinha entre o cliente tentar chegar em nós, hoje ele já chega porque ele está interessado, ele já viu em algum lugar, tem vocês, tem o programa, tudo começa, quem que é esse cara, quem é Adolfo Turrião? Vou lá, ele vai ver que realmente está batendo as coisas, quer dizer, o discurso é o mesmo, né? A gente não quer que ninguém que não conheça o produto ponha a mão no nosso produto para vender. Então, por exemplo, os private labels são muito bem escolhidos em quem realmente conhece, ou acha também às vezes que conhece, mas que pela própria alfaiataria ele entende que tem que ser uma coisa diferente. Tá disposto a aprender Eu- Está também, né? disposto a aprender. mas o legal é que vocês estão nas alfaiatarias de alto nível, de alto padrão, que a alfaiataria vende um terno, que não é barato, e ele vai querer ter um produto bom, Bom. entregar um bom tecido, um bom acabamento e linkar com um bom calçado, sapato. né? Se a alfaiataria elege vocês, o produto de vocês, é que faz parte disso, que também é de um nível, né, Da mesma condizente lógica de com a trabalho. roupa, né? E aquela coisa, se você for ver hoje, é o que está acontecendo. Sim. Porque exatamente como a gente falou no início, né, da nossa entrevista hoje, o cliente hoje, ele tem que entender o que ele está comprando. Então, ele está interessado em entender também. E você tem que apresentar o produto da forma correta. Claro. Né? Então, quer dizer, não adianta colocar qualquer coisa para vender na internet, que não é assim. Claro. Não é todo cliente que também interessa, porque tem os clientes que também não interessam, pela própria forma que eles não querem aprender, né? Não adianta ficar discutindo, é o que o Felipe falou hoje, né, na hora do almoço, eu não vou entrar em discussão. Para que entrar em discussão? Você perde energia, você tem que vender para quem realmente está disposto a te ouvir. Né? Ou ele já O conhece. seu produto fala por si próprio. Então, não adianta assim, né? O produto de vocês primam e preservam esse padrão. Então, não tem muito o que fazer. Pode não caber no pé, aumenta o número, muda o modelo, mas o nível e o padrão de vocês é sempre Vai ser o mesmo. AAA. Vai ser o mesmo. E é bem bacana, né? O Marco tocou no ponto da pandemia, que ela trouxe mais pessoas a, vamos falar assim, se aventurar a comprar na internet. Sim. Né? Assim, as pessoas tiveram que aprender sim, a comprar na aprenderam. internet. Eu Quem não tinha o hábito, né? Então, isso foi bom para nós, nesse sentido das pessoas, vamos falar assim, perderam o medo de comprar na internet. Navegar na verdade. internet, todo mundo hoje é refém da internet, né? Dependente. Mas o comprar, muita gente ainda Sites optava seguros, né? pela Que dá medo. loja física. Sim. Eu entendo isso. E a Adolfo Turrion online, ela não te priva de ir numa loja física. Sim. O que a gente precisa é só de tempo para entregar. Se uma pessoa está precisando de um sapato hoje, né? Vamos falar, quase 7 horas da noite para amanhã, aí realmente ela vai ter que se dirigir num shopping. Sim. E pode ser que ela não encontre aquilo que ela estava buscando. Então, às vezes a gente pega alguns casos que o cliente quer para ontem um sapato. E assim, a internet você tem o tempo hábil de entrega, né? Claro. Então, isso também faz com que a pessoa ela comece a se organizar. Nossa, eu vou ter um evento, então ela já pega, compra, sabendo que tem um prazo de troca, se for necessário. Ou tenha mais opções para não precisar correr, né? Sim, então isso é bom também, né? Eu falo, a pandemia trouxe pessoas
para dentro da internet. Então aí a gente começou a ajudar essas pessoas. Sim. E devido hoje, né, a vida de todo mundo muito corrida, também tá fazendo com que as pessoas se programem melhor. Nossa, eu quero um sapato da Adolfo Torreon. Então, eu preciso aí de comprar uma semana antes, vamos falar assim. Caso não... Eu já sei o modelo, mas pode ser que a cor não bata com o look que eu tava planejando. Preciso trocar, preciso devolver também. Isso faz parte do processo. Mas as pessoas também, elas aprendem a comprar, a respeitar também as políticas das empresas. E tem mais opções em casa. Sim. Tem os outros, E tem- vocês têm, e assim, mas vocês lá na Adolfo Torreon, vocês têm algum estoque delimitado, limitado? Ou realmente a base do calçado da Adolfo Torreon é a encomenda? Vocês, por exemplo, eu tenho um exemplar a mais desse, um desse, pronta entrega. Eu achei na internet, eu compro ele, vai chegar amanhã. Faz de conta, que nem você falou, imediatismo, né? A internet é rápida, eles entregam rápido, vai chegar amanhã. Ou não, ou ele tem realmente, todo o calçado tem um prazo de entrega, porque vocês vão fabricar esse calçado para entregar para o seu cliente. Depende. A gente tem um estoque, mas assim, como nós temos produção diária, de nada adianta a gente pegar e estocar produto, né? Porque a gente quer que o cliente receba o produto, vamos falar assim, com cheiro de novo, que saiu ali do... Fresquinho. Que é aquele cheiro da cola, cheirinho do da couro. cola, do couro, sabe? Muito Então, É bom, a gente hoje tem um estoque que a gente precisa, principalmente às vezes para atender os imediatistas, porque tá mas cheio, a maior parte dos nossos calçados, eles são fabricados no dia. Então, que legal. de manhã entra o pedido Que bacana e a gente faz isso. o processo. Por isso que nem todo calçado, ele é enviado de imediato. Porque o sapato precisa de um tempo na forma, para descansar, a gente fala, né? Descansar na Descansar. forma, Tá. para pegar o shape, né? Sim. Para ficar estruturado. Só que isso já está incluso no prazo de entrega. legal. Esse prazo de preparação, ele já está incluso. Então, quando o cliente precisa de algo realmente para ontem, a gente estuda caso a caso para saber se vai conseguir atender, porque se eu falo que eu vou atender, Tem que atender. eu tenho que atender. que Aconteceu um caso que a gente tinha uma sola para apresentar para um parceiro, para um PL, e vamos falar assim, não podia ter erro. Sim. A gente tinha programado, tinha feito toda uma logística e levamos o calçado, que era uma caixa, né, uma embalagem, separado dos pedidos, justamente para não ter erro. E na transportadora foi colocado direto no caminhão. Como falou, não pode ter erro, a gente precisa despachar hoje. Foi colocado direto no caminhão, sem E aí? bipar. E Então, ficou perdido. ficou perdido. Ai, que horror. Não chegou. Então, assim, aí só que isso era uma coisa nossa, né? Então eu falei com Tá. o Marco falou, não, tudo bem, paciência, né? Mas com o cliente a gente deixa claro isso, ó. Não O pode. que depende de nós é colocar no dia, Claro. no horário que a gente, Postar. combinou. Sim. Agora, entregar ou não, aí não depende já Não 100% depende de nós. vocês, né? Claro que nós vamos atrás, mas não depende 100%. Na realidade, tudo é uma cadeia. Tudo, claro. E uma coisa que é interessante, né, que você também falou e que tem a ver conosco também, né? Você vê, os clientes estão começando a recomprar. Por que eles estão começando a recomprar? Porque eles estão toda vez eles voltam em nós. Ou eles estão vendo alguma entrevista nossa, ou eles já até chegam a falar comigo, porque aí, por exemplo, o Felipe tá lá, ele já virou um cliente amigo, aí ele liga, o que eu vi você falar não sei o quê, porque todo dia é isso, é muita gente. Ah, legal. Dos 8 mil que nós temos, eles ficam orbitando. Então, o que acontece? Eles começaram a entender que eles também, se ele não quer destruir um sapato dele, ele também é bom ele ter outro. Nem que ele tenha o mesmo. Até lembrando, o Denilson aqui, por exemplo, todos eles são Merida. Eu quero só esse. Tá bom. Mas ele tem um Gosto. de cada cor, porque gosto, já fizemos mais um outro. O nosso mecânico, né? Ele sempre teve problema no pé. Ele não tira o nosso sapato do pé das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Ou seja, por quê? Porque parou de doer o pé dele. Ele usa um sapato que nós não mais fabricamos, mas fabricamos especificamente para ele quando acaba o dele. Então, tipo assim, esses clientes começaram a entender o que são Adolfo Torreon. Então, ao longo do tempo, eles vêm comprando a mais. Mas a nossa ideia também é, vocês querem, então, para aquele cliente eu vou vender 10 pares. Não. Na realidade, a gente não quer isso também. Então, por exemplo, é uma venda de compreensão, de entendimento. Claro. Não é para ficar estocando sapato em outro lugar. Uma compra consciente, né? compra A compra tem que ser consciente, consciente. Não é barato, né? Pra gente, Não. vou comprar um monte. E tudo, né? Eu vejo que tudo tem que ser consciente, né? Tudo. Então, tudo. para nós é legal, né? A rotatividade de calçados, o cliente receber um calçado nosso novo e também pela questão do consumo, né? Assim, a pessoa ter toda semana comprar um par de sapato, não vai usar, sabe? Então a gente tenta
mostrar pro Mulher, cliente né, também, adora né, isso. que não é necessário isso. Hoje em dia, né, na sociedade que a gente vive, a gente tem que ter mais consciência dessa questão também, né? Dúvida, né? Ainda Sem mais como dúvida, fabricante. gente. O meio ambiente, né? A gente É, tem o- que tomar os cuidados. Eu né? acho que a gente tá falando sobre economia Aham. também hoje, e é um drama isso. Porque, Sim. como é que a gente cresce? A gente cresce de acordo com o que a gente quer atingir. Eu acho que todo mercado ele é missível, né? E ele tem um nível. Se você passar aquele nível, vai começar a dar problema generalizado. Claro. Seja de produção, seja de preço, seja de atendimento, de qualidade. Então, quer dizer, a gente trabalha no nível e da forma como a gente vem crescendo, de manter Sim. naqueles clientes. Aí vem os todos sempre, mas vocês Claro. podem ganhar mais dinheiro com isso, tal, mas a gente não quer isso. É claro que todo mundo quer o dinheiro, mas ele tem que ter um nível certo de entendimento. Ninguém quer ficar escravo da fábrica. Claro. Mas, tipo assim, hoje, por exemplo, se ligar para nós, que estamos no atendimento, no caso do Felipe, sempre vão ligar para a fábrica. A fábrica trabalha e tal hora. Né? Uma coisa que quando o Adolfo estava vivo, né? Ele sempre falava, nós temos horário para começar e terminar. As pessoas têm que ir para casa, tem que ter outra vida. Tem que ter não o é para descanso, né? viver. Tem que ter o Direito, né, descanso. gente? Tem Exatamente. direito, No claro. caso meu, que tem outro horário em São Paulo, a fábrica começa às 7 horas da manhã. É. Eu não consigo, vocês me conhecem, eu não vou às 7 horas da manhã. Claro. É engra- Nem nós. É engraçado, eu acordo, Nem tem nós. eu acordo tem o recado do Marco todo dia. Por quê? Porque ele começa mais tarde e termina mais mais tarde, que é o tarde. horário de São Paulo. É. É o horário de São Paulo. A gente começa mais cedo, Às vezes 2 termina da mais manhã, cedo. né, Marco? 2 e tanto da manhã, né? 3, E 4. aí é uma coisa que Delícia. eu e o Marco conversa muito, é a questão da saúde, né? Falar, ó, Marco, você tem que dormir também. É. Então, assim, Claro. não adianta ele dormir Não tem que 3, 4 horas da descansar. manhã e acordar às 7 para falar comigo. Não. Não. Então, a gente tem esse E aí, delay de sim, tempo, mas é sim. por quê? Porque ele precisa descansar e a gente fala, ó, tem um horário, final de semana. Quando é uma coisa urgente, me liga. Por quê? Porque a gente tem que ter um momento que a gente É dá uma óbvio, desligada. é óbvio. A gente Tem. pensa no negócio, tudo, É, mas a gente também tem. tem que priorizar a família, saúde, né? Sim. Claro, Mas claro. eu acho- amigos. Sim, mas eu acho importante a forma que vocês conduzem a empresa de vocês. É o trio fantástico, né? Não, porque Três. vocês não. Vocês, Pena vocês, que não tem O o trio quarto, né? fantástico. Que deixou a gente. vocês Mas, prezam aquela coisa da qualidade, do produto, do design, tudo isso. Mas também, diferente da grande maioria das empresas que quer vender. Eu quero vender 10 sapatos para cada cliente por Vender dia. volume, né? Vender volume. Então, é importante isso, essa consciência que vocês têm de preservar isso tudo, de mostrar isso para o cliente, que de repente vocês querem fazer o bem para o cliente e não quer explorar o cliente. Então, isso é importante, fazer um bom produto e ter essa preocupação de mostrar o melhor, de vender o melhor, mas não forçar uma barra, nem querer vender tudo de uma vez. Não faz então, isso sentido. é muito legal, essa filosofia de empresa de E vocês. Né? outra coisa, né, Zé Luiz, que a gente percebe conversando com vocês. O Marco já veio no segundo podcast, a gente falou muito sobre moda, vamos falar um pouquinho, né, Marco? Mas assim, são muito coesos, né? Cada um respeitando o que o outro faz, porque o difícil da gente trabalhar juntos é que sempre alguém quer ultrapassar e sobrepor, entendeu? Alguém sempre quer saber mais. E assim, vocês deixam muito... É muito interessante isso, né, Zé Luiz? Vocês deixam muito tranquilo a função do Felipe, a função do Marco, a função do Hélio, que está lá. E isso faz com que a empresa mesmo ela tenha uma saúde, né? A saúde emocional, né? Vai bem. Isso é legal. Isso reflete no produto de No vocês, produto, nessa exatamente. consciência de não explorar, de vender o melhor, de atender da melhor forma. E a gente sabe Então que isso atende. vira uma coisa automática Atende. aquela fidelidade, né? Porque vocês são muito honestos nessa muito forma. não é de só o vender. diálogo. E bem né? quistos, Ação. né? Ação. O respeito entre nós, né? Respeito. Falando assim, né? Nós três, o respeito é muito grande. Eu sou mais muito, novo muito. e na minha área, na minha expertise, as pessoas me ouvem, eu ouço as pessoas, a gente conversa, a gente dialoga. Então. Nem tudo que eu falo é o correto, mas assim, bom, se o Felipe falou, vamos falar na parte de atendimento, então eu não, o Marco não vai pegar e me sobrepor. Aí a gente conversa entre nós, vai entender o que aconteceu. Na fábrica, o Hélio é o que fala de sapato. Então, assim, tem um respeito pelo que cada um é bom, Sim. né? E a gente tá disposto a aprender, né? Legal. Todo mundo, né? Eu converso com o Marco todo dia por telefone, a gente faz umas videochamadas, mas todo dia a gente conversa. E eu convivo
o meu convívio com o Hélio é diário. Então a gente já conversa, tá mais próximo, eu aprendo de sapato com ele, aprendo da vida, aprendo da experiência dele. Então é muito bacana, né? Eu falando como mais novo, eu convivo, né, com os dois, né? São 3 responsáveis pelo projeto. Os outros 2, eles me respeitam e me ensinam, né? Então isso é muito bacana. E isso ocorre também entre o Marco e o Hélio também, sabe? Independente da idade, todo mundo se respeita e todo mundo tá disposto a aprender um com o outro. Isso é muito bacana. bom. E aquela coisa, né? É aquele grande drama das bandas de rock, né? Quantas sobreviveram e não se mataram. Né? Porque eu pego o U2, né? Que é uma banda que a gente viu desde o início dela. Sim. Apesar de o vocalista sempre é o cara que aparece mais. Né? Isso. Que nem aqui. Sempre tô eu lá na frente falando com vocês. Mas existe. Não adianta eu só lá cantar se cadê o grupo inteiro que tá tocando. Entendeu? Então, no YouTube nunca teve esse problema. Rolling Stones nunca teve esse problema. Não. Beatles teve. O que aconteceu? Foi pro brejo. Entendeu? bem Quem é mais? Não tem mais. Não, mas não tem mais. Porque um é complemento do outro. Às vezes você tá um pouco mais na linha de frente. Por isso que eu falo, comparando uma banda de rock, eu sou o vocalista que tá lá, mas não é o vocalista. Alguém tem manda que representar, né? Claro. Então, a verdade Tem é assim, o essa. som, né, da banda, a gente é o vocalista sozinho, né? Exatamente. E esse respeito é a fórmula do sucesso, né? É a fórmula do sucesso. E aquela coisa também, como a gente falou, a gente tem que respeitar nós mesmos, né? Então, quer dizer, a gente tem que vender saúde. Eu não posso chegar arrebentado no lugar nele. Eu que já fiz uma época, tentei voltar para artes marciais, né? O Felipe que também joga. Meu, também. você vai voltar com a cara arrebentada, depois não dá. Não dá. Você bateu e Tem que ter abriu, cuidado. não dá. pode, Então são algumas coisas que isso também vale para a vida, né? É envelhecimento, né? Que é uma coisa muito importante também hoje que a gente também respeita para nossa marca. Sim. Você tem o timing para tudo. As pessoas falam, né? Não, eu tenho 60, eu me sinto como um jovem. Não é bem assim, não. Você pode Eu tenho 55, né? O Felipe tem 30. O Hélio tá com 57, 58. 57, 57 agora. 57. Então você vê, a gente sabe o limite, entendeu? E não adianta falar, todo mundo é novinho, não é. E o mais novinho é o Felipe. Mas é o que a gente fala, né? A partir dos 30 anos começa a envelhecer também. Né? 30 anos em um dia. Gente. Mudou tudo. Muda tudo. Dá um sapato mais largo para ele. E graças a Quero Deus, conforto, né, quero- gente? Porque a gente tá vivendo, né? Tá Começa a sentir o Acho calcanhar, melhor né? essa. Sentindo. Começa a sentir o esporão. Mas acho que o mais importante para vocês também que são de mídia, né? Aham. Não pode ser aquela coisa que, pelo menos que a gente vê lá, né? No Cidade Jardim, por exemplo, fala um puta shopping, mas aquele bando de gente plastificada, horrível, é o com a desfile, mesma né? cara, com a mesma roupa, com o mesmo sapato, É assim mesmo. mostrando o grife, que não tem nada a ver com nada. É um monte de pessoal. Isso nem falando, é uma crítica, mas é real, vocês sabem, todo mundo sabe. Sim. E tipo assim, não é feliz. Né? Pelo menos nós somos, né? Quer dizer, tem a família. Claro, Graças dentro a da Deus, família tem um monte de somos. problema? Claro que tem. Mas existe esse conceito de verdade. família. Então, quer dizer, desde que a gente criou, né, a marca, a fábrica, é um conceito de família Turrion. A gente escreve como família Turrion. Então, que veio desde o Adolfo, que veio desde o projeto, desde o início do projeto, e que ele é colocado hoje e ele é colocado em prática. Então, não é um discurso qualquer, Claro, né? sabe. E que as pessoas buscam isso. Adolfo Torreon está no masculino, não sei se pretende ir para o feminino, sei que já tem alguma coisinha, e é só sapato, não vai para a área de bolsas e outras coisas mais. Então, nós temos N problemas. A gente quer, né, e vai abrir, né, para a linha de acessórios, né, e principalmente a parte de bolsa, mochila, né, Tem uma pasta. verde que eu tenho vontade de roubar. A gente verde. tem esse projeto já desenhado, já tá no papel, tá tudo certo, né? Mas aí a gente tem outros problemas, Acidentes, né? Prioridades. Tudo na sua hora. Isso, não só mas já tá desenhado, já tem tudo assim, já criado. Tem que executar agora, né, em escala, né, em produção. Mas isso aí já é uma ideia que já tem anos já, né? 2019. Mas a gente pretende em breve lançar, Entrar. né? Mas tem que ter aquela coisa, a escolha de fornecedor também. A Adolfo Torreon não tem como ficar... nós montamos sapato, né? Nós não montamos bolsa. Por exemplo, a nossa carteira. Nós definimos como é que é a carteira, qual é o couro, vamos atrás da qualidade, mas ela é montada externamente. Mas com o nosso couro, com a nossa supervisão. O cinto, a mesma coisa. Sim. Que a melhor fivela do Brasil é a nossa, que é a Altero. Então, tipo assim, tudo é bom. A mochila ou a pasta, que também está mudando muito esse conceito, então foi até bom
Hoje você já tem a mochila transversal nas costas, que é como se fosse uma pochete Sim, bem legal. maior. Então, tipo assim, são coisas que estão mudando e a gente precisa entrar exatamente naquele veio para não ter 10. Ó, aí. a mochila da Adolfo Turrion é essa. Tem que ter Uma pasta é essa. uma mochila, uma mala, uma pasta. Porque a Adolfo Ó. Turrion é Acabou. boutique, né? Boutique é assim. Exatamente. É uma coisa, O né? que muda é o tipo de Pronto. couro, é a cor, né? Então Sim. tudo isso leva tempo. É fornecedor, né? Por exemplo, nós trabalhamos, é o que a gente sempre fala, falamos na última, lá no 2, no Sim. podcast 2, é uma coisa que a gente aprendeu com a Berlucci, né? Que é um benchmark nosso, e com a Brunello Cucinelli, que é um cara que a gente respeita muito. Sim. Também, ele tem toda essa visão que nós temos, né? Que é o rei do cashmere, né? Gigante, Sim. milionário. Mas quando você vai ver a Brunello Cucinelli, ela é uma grande montadora também. Sim. A cidade trabalha para ela. Na Adolfo Turrion não deixa de ser a mesma coisa. O Zé Roberto, por exemplo, trabalha com a gente no Cabedal, ele trabalha da casa dele. Ele não vai Sim. trabalhar na fábrica para ficar ouvindo um balancinho batendo na cabeça dele, né? Alguma coisa saindo que ele pode errar e ir lá na casa dele ainda tem a mãe dele para trabalhar. Então, tipo assim, porque a gente também, se ela tem idade, ela quer fazer alguma coisa, você tem que Claro, deixá-la tem que fazer deixar alguma coisa. assim. Dentro das limitações, você Dentro tem das que permitir, né? limitações. Claro, Mas não vai dar gente, trazer é. ela para a fábrica. Óbvio. Entendeu? Então, tipo assim, isso tudo faz parte do DNA, né? Que é o DNA legal. nosso. É muito Então, bom. aí até respondendo um pouco do que o Felipe também começou a falar, nós começamos com uma pequena linha feminina que já foi abortada, Sim. tá? Porque ela veio de uma ideia antiga que tinha É. algumas controvérsias entre nós também. O Marco vai poder falar um pouco mais, né, sobre isso, mas atender o público específico feminino exige bastante variedade. Você tem que lançar Ah, bastante sim. coisa, né? Mulher é Então, diferente, a mulher é mais né? consumista que o Mas é homem, então muito você tem que mais. lançar. E com o nosso DNA assim voltado para a linha masculina, a gente pensou, né, falou não, tá errado, vamos usar a mesma vertente. Então, por isso que a gente optou por modelos, né? O Marco vai poder falar um pouco melhor, que ele vai ser compatível com cliente homem, cliente mulher, independente do gênero, que quiser usar um sapato de qualidade, quiser estar bem vestido. Então, a gente pensou justamente nisso, em trazer esse ponto. Falou, não, o que a gente consegue atender todo mundo? Para não ficar realmente assim, muito segmentado. Então aí o Marco vai poder explicar um pouco mais, né, sobre o porquê da nossa escolha e como que a gente está pensando, né, como que a gente pensa em todos os desenvolvimentos daqui para frente, assim, né? Já tem um tempo que a gente já está com esse pensamento. E o público mudou, Ah. né? Por exemplo, você vê, nós que somos mais baixos da geração mais antiga, né? Tem 1,70. Todos têm 1,80, 1,90. E tá crescendo. A própria mulher, hoje, que já tem uma sim. média de 1,70, ela já vai calçar 1,37, 1,38. Então, é Sim. possível ela trabalhar com um calçado masculino. Sim. Sim. Quando ela tem também essa vertente. Então, quer dizer, a Adolfo Turrion, ela é essencialmente masculina, DNA masculino. Mas ela tem uma vertente hype. E o hype, quando você pergunta o que o hype é o quê? Ele tem tudo a ver com todos os gêneros. Não adianta falar LGBT, etc. Não, Não é gênero. Então, por exemplo, ela, em alguns pontos, nosso sapato, ele é ao gênero. Legal. Então, ele serve para outros gêneros. Então, aí depende de cada um e a vestimenta de cada um. E depende também da adequação do tamanho. A gente tem um limite para chegar. O calçado feminino vai até o 34, nós não vamos. Mas até o 36 já é possível fazer. E nós legal. temos muitas clientes femininas. Sim, Que elas vão comprar o nosso antigo feminino, que ainda tem um pouquinho lá no site acabando, que agora daqui a pouco a gente vai tirar mesmo de vez. Mas ela compra, a gente tem uma diversidade de couros enorme, de cores. Então pode ser feito um sapato. Legal. Não é um sob medida, não é sob medida, mas ele é sob encomenda. Quando eu encomendo. Porque ela tem que ter certeza que serva no pé Claro, dela. E a gente claro. produz porque não dá para ela trocar. Aí não dá depois. para trocar. porque Não, é eu pedi um sapato masculino, né? amarelo desse, não dá. Então, Zé Luiz, eu acho assim, a conversa aqui, ela flui. Toda vez que o Dá, Marco dá pra ir vem, até amanhã, né? a Até gente amanhã. fica, né? Porque a nossa conversa aqui não tem fim. Eu acho que a gente deve convidar o Marco para voltar. Sim, sim, Felipe. Não, o Marco faz parte, né? Faz parte. E a gente, né, continuar a nossa conversa, Marco. Legal. Porque o tempo passa assim, ó. Sim, e rapidinho. hoje a gente está com um horário menor É. também. É. E a podcast. gente tem muito o que tratar. Mas você é nosso parceiro, então não tem problema nenhum. Obrigado Na também. Né? revista, Te Tá na agradeço. revista com a gente, tá em todos os nossos perfis com a gente. Então você já é da casa, né, Marco? E no Felipe programa também, de tá? TV também, que nós temos, que aí nós vamos fazer uma coisa mais Isso elaborada. mesmo, também. elaborado. Que E a gente tem- além do nosso mostra os conversa bacana. calçados. Exatamente. E parabéns pelo trabalho, né? É a primeira vez que eu tô vindo aqui Ah, fisicamente,
virtualmente, Felipe. mas acompanhando vocês e parabéns, né? É Obrigada. muito bacana você trazer diferentes pessoas para falar de Sim. N assuntos. Então, a gente vai agregando e isso agrega para nós, agrega para vocês também, né? Muito bom. Então, eu fico muito feliz, né? Em nome da Dove Rion, em nome do Hélio, tô aqui representando de Franca, né? bacana. Sim. Mas muito bacana e parabéns aí pelo projeto de vocês. E a gente só agradece. Eu sempre gosto de falar, né, quando a gente recebe aqui os nossos convidados, o elitizado, que na verdade, o que a gente quer trazer, né, para quem está em casa? O elitizado é uma forma de comunicação. A gente quer trazer a cultura, o empreendedorismo. Então, para a gente, o elitizado não é que você é uma pessoa, né, eu estou à parte de todo mundo, eu sou elite. Elite. Não, é uma forma de comunicação, Sim. né? Uma forma de entretenimento. Então, hoje a gente fala de moda, amanhã de gastronomia, depois de pet, depois de viagem. A gente conta um pouquinho da nossa história, da história do Zé Luiz, que aí de 30 muito anos, forte. que é muito forte, de construção, né? De uma revista, né, Marco? Também. Que Tem a gente- tempo isso. Muito Tem tempo, né? Não é dois fácil. tipos de informar, não é fácil fazer É, isso. não é fácil você chegar hoje e falar, eu tenho uma revista e eu faço isso. Não é a consideração, é o mercado. Então, assim, o elitizado construção. é uma construção, Sim. como vocês. Então, o elitizado para nós é algo para ser dividido, né? Para somar. Não Agora- é para diferenciar e nem para afastar ninguém. Não. Muito pelo Pra contrário, é somar. para a Porque, gente somar. além de É. televisão, que a gente faz há 30 anos, né? Televisão, revista, a Elite Magazine, a Elite Luxury. Agora a gente está lançando a Golf Magazine também, uma revista bem focada Bem no golfe. segmentado. E você Polo, tem né, sapatos, Zé Luiz? o sapato de vocês também cabe ao golfe, né? Eu polo, Cabe, que eu tem amo. tem que trabalhar a sola, né? Mas cabe. Mas adapta aí. vamos Principalmente lá. os bicolores, Aí vai cabe. participar da Golf também Magazine. E do Obrigado. polo. E do Do Polo. Golfe e polo, né? E Polo também é bota. polo, e eu quero agradecer aqui, gente, porque a gente não para mesmo, né? Já que falamos de polo, eu quero agradecer aqui o nosso parceiro que está com a gente, que é o Carlos, né? Lá de Indaiatuba. Ele tem uma marca de óculos fantástica, que está abrindo várias lojas por aí no Outlet Premium. Polo United Kingdom. Sensacional, viu? Depois a gente pode fazer uma troca aí, colocar vocês de óculos bem bonito dele. Legal. Acho que vai combinar. Acho que vamos fazer um editorial. O Mas sabe que editorial. legal? A gente bota o óculos, o Carlos, os calçados. E a gente mesmo, tá? Vocês mesmos, que eu acho que eu gosto assim. O Marco é modelo. O Marco, Modelo. o Vocês Marco é são o nosso tudo modelo. Gente, aqui só tem modelo, adoro. Ai, Legal. gente, não podemos deixar de agradecer de forma alguma Sim, aqui, ó, o Cauê. o que vocês vão ganhar. O Cauê faz com muito amor, né? Aqui, ó. Ai, que delícia. Ó, que top. De mel feito com vinho francês, Ó, figos e tâmaras. ai, Figos vou e comer tâmaras. tudo. Uau. Dá licença. Muito bom. Esses docinhos também, eles são marzipãs, Olha, marzipãs sem açúcar, Ó. feitos também com vinho francês, Gente. tâmaras, figos, vou comer e tudo. também tem o de caqui também. Uau, Muito bom. São tudo marzipãs. Obrigado. É isso aí. Então é isso Obrigado. aí, gente. Vamos continuar após. Grande artista. Cauê. Continua depois os comerciais. Então, gente, vamos E a- agradecer, Zé Luiz? A Play TV, a gente está aqui né, no estúdio da Play No TV. estúdio da Play. Essa emissora bacana, rede nacional. É. E a Elite também tem a honra e o prazer de estar nesse canal. Nós vamos fazer uma grande matéria aqui também, a Vamos, Adolfo sim. na Play TV. Isso aí. E estamos aqui Vamos voar. juntos, somando forças e desejando muito sucesso. Gente, muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Elite, ó. Elitizados no YouTube, Instagram. Onde mais a gente tem? TikTok, enfim, em todas as mídias, tá? Siga o nosso canal, dá um joinha lá, faça a sua pergunta e de repente você pode estar sentadinho aqui, ó. Para quem está do outro lado e tem o desejo de contar alguma história Sim, pra gente, né? Um importante. empreendedor. Então, vem pro Elitizado. Gente, até o próximo. Gente, tchau, tchau. Obrigado, Marco. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.